do Senhor nessa noite, que Deus colocou no meu coração, foi sobre essa mensagem de 2 Reis, capítulo 4, que também vai falar sobre azeite na botija, o azeite na lamparina, dependendo da tradução, aleluia. E o tema da campanha, como foi lido, é: põe azeite na tua lamparina, porque o noivo vem aí. Aleluia. Aleluia. E eu orando ao Senhor, e Deus me levou para esse texto, do momento que essa viúva e os seus 2 filhos sobreviveram por causa do azeite, se sustentaram por causa do azeite, puderam pagar suas dívidas por causa do azeite. Eu não sei se os irmãos estão entendendo nessa noite, mas Deus me trouxe aqui para te dizer a importância do azeite. O quanto é valioso, o quanto, aleluia, é maravilhoso você valorizar o azeite de Deus na sua vida. Irmãos amados do Senhor, o azeite, ele pode representar a presença, ele pode representar a unção, ele pode representar a graça, ele pode representar tudo o que você precisa que o Senhor derrame sobre a sua vida. Aleluia. E eu venho aqui te dizer nessa noite, pela palavra do Senhor, aleluia, o quanto é importante você estar com a sua lamparina cheia de azeite. Porque esse texto do Mateus 25 fala sobre as virgens prudentes, nós conhecemos muito bem, que todas estavam ali esperando o noivo, mas 5 eram loucas, 5 nécias, 5, aleluia, não estavam preparadas com azeite. Porque naquela época, irmãos, aleluia, o Senhor, ele gostava de usar simbologias do que o povo vivia, do que o povo conhecia. Então ele quis representar a chegada do noivo, aleluia, a chegada da volta do Senhor, representando o casamento judeu. Que naquela época, aleluia, não existia a Enel, não existia a energia elétrica, era na lamparina. Então, o casamento, para que pudesse ser feito, precisava ter luz. Então, era nas lamparinas. E para as lamparinas poder ser usadas, tinha que ter azeite dentro delas, para que pudesse ter luz no ambiente. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que essa luz no ambiente onde você está, no ambiente a qual você entrar, tem azeite sobre ti, sobre a sua vida, aleluia. Porque quantas vezes, irmãos amados do Senhor, entramos em ambientes que, quando é dominado pelas trevas, a gente sente aquela opressão, a gente sente aquele peso, a gente sente aquela inquietação, a gente sente aquele mal-estar, aleluia. Mas quando você entra em ambientes como esse, e você está cheio do azeite, aleluia, aquelas trevas têm que ser dissipadas naquele lugar, aleluia. Irmãos amados do Senhor, Deus me trouxe aqui para te dizer: valorize o azeite de Deus na sua vida. Valorize ter o azeite de Deus na sua lamparina. Valorize por onde você andar, ter esse azeite. Aleluia. Aleluia, Deus. Porque, irmãos, esse azeite, ele representa, aleluia, o que você precisar, em qualquer momento, em qualquer lugar. Aleluia. É da mesma maneira, irmãos, e eu vou aqui usar uma simbologia bem clássica para que os irmãos entendam, principalmente as mulheres. Quando nós vamos sair, a primeira coisa que a gente lembra é o que? Da bolsa, para botar isso e aquilo. E aí às vezes quando esquece alguma coisa, meu Deus, eu esqueci tal coisa que eu ia precisar. Da mesma maneira é o azeite, tem que ser primordial. Que você tem que, da mesma forma como você lembra de sair com a bolsa, você lembrar de sair com azeite. De você lembrar, eu preciso ir a tal lugar, então eu preciso estar abastecida do azeite, para quando eu chegar em tal lugar, possa um milagre acontecer. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui, irmãos, para te dizer, aleluia, para você que está
tendo ou sentindo que o azeite está pouco na sua vida, Deus nessa noite quer encher mais. Aleluia. Quer te fazer transbordar. E para você que pode dizer assim, mas missionária, eu não sinto nem que eu tenho azeite, Deus pode derramar nessa noite na tua vida. Deus pode derramar na sua vida. Aleluia. Porque, irmãos amados do Senhor, trazendo esse texto que nós lemos de 2 Reis 4, essa mulher, ela não tinha nada em casa. Estava já na miséria, vamos dizer assim, na derrota, no fracasso. Essa mulher já estava num nível de desespero tão grande que ela ia ter que entregar os seus filhos para serem escravos, para pagar as dívidas que ela tinha, que a sua casa tinha. Mas aí a Bíblia vai falar que ela teve um encontro com o profeta. Irmãos, quando nós temos um encontro com o verdadeiro profeta do Senhor, a gente não sai da mesma maneira. A gente recebe o milagre de Deus. Porque, irmãos, da mesma forma como existem verdadeiros profetas, existem os falsos profetas. Por isso que nós temos que sempre ter discernimento da parte de Deus. Aleluia. E aí ela teve um encontro com o profeta. E ela chegou lá e disse, profeta, eu não tenho nada. Eu estou à beira de muitas dívidas. Eu estou, aleluia, no nível já limite de desespero. Já não tenho mais nada o que fazer. Eu vou ter que entregar os meus filhos. E depois eu nem sei o que é que eu vou viver, como eu vou fazer. E o profeta disse, o que é que tu tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Irmãos, o nível de desespero daquela mulher era tão grande que ela não lembrava que ela tinha aquela botija de azeite. Por quê? Porque para ela é como se na visão dela só serviria se tivesse coisas grandes, se tivesse muitas opções. Quando ela olhava para aquela botija de azeite, ela achava que não era nada, que não ia dar em nada. Aleluia. Mas foi aquela botija de azeite que salvou a vida dela. Foi aquela botija de azeite que livrou os filhos delas de serem escravos. E eu venho aqui te dizer nessa noite, tem pessoas aqui que podem olhar para dentro de si e dizer, eu não tenho nada, eu não tenho nem nome, eu sou no anonimato, eu estou no anonimato, eu não tenho uma vida financeira boa, eu não tenho uma boa casa, eu não tenho um bom carro, posso não ter nem comida na minha casa, mas eu venho aqui te dizer, tu tem o azeite de Deus na tua vida. Tu tem essa botija dentro de ti. Aleluia. E isso vale muito mais do que as coisas da terra. Irmãos, nós temos dentro de nós tesouros em vasos de barro. Nós podemos não ter os tesouros terrenos, mas nós temos o maior tesouro, que é o espiritual, que é o azeite de Deus na tua vida e na minha vida. Irmãos, eu venho aqui te dizer, eu não vim aqui profetizar carro, eu não vim aqui profetizar casa, eu não venho aqui te dizer que tu vai ter coisas grandes, mas eu venho aqui te dizer que tu vai ter a maior de todas as coisas, que é esse azeite de Deus na tua vida. Porque, irmãos, quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, e até os que a gente nem conhece, tem de tudo nessa terra, mas não tem o principal, que é a presença de Deus. Não tem o principal, que é ter a paz, a alegria do Espírito Santo. E eu e você podemos não ter nada aos olhos humanos, mas nós temos a presença de Deus. Irmãos, eu fico a imaginar, eu fico a pensar, aleluia, bendito seja Deus, que da mesma maneira como nós passamos por lutas, aqueles que não conhecem a Deus também passam. Aí eu fico imaginando como é que eles ficam. Como é que eles ficam assim, sem entender o que é que está acontecendo, sem entender ou quem a recorrer. E quando a gente passa por lutas, nós temos o Espírito Santo para nos socorrer. Aleluia. Nós temos essa graça de Deus para nos amparar. Aleluia. Irmãos, perante a sociedade, aquela viúva não tinha nada.
já era viúva, já ia perder os filhos, já não tinha mais nada mesmo a olhar o ano. Mas ela tinha uma botija de azeite dentro da casa dela. E aquela botija de azeite foi a salvação para ela e para a sua casa. Eu venho aqui te dizer, irmãos amados do Senhor, a salvação de Deus estará dentro da tua casa, que é a sua vida, que é a minha vida, aleluia, representando a presença de Deus dentro dos nossos lares. E através das nossas vidas, milagres acontecerão dentro da nossa casa. Irmãos, eu venho aqui te dizer, para muitos, para a sociedade de modo geral, podem olhar para a sua vida e para a minha vida e dizer, dali a casa caindo aos pedaços, não tem nada, não tem nem uma bicicleta. Pode olhar humano. Mas a diferença, irmãos amados do Senhor, que pode não ser a melhor casa da rua, mas tem paz dentro daquela casa, tem harmonia dentro daquela casa, tem alegria dentro daquela casa, tem provisão dentro daquela casa. E isso, irmão, vale muito mais do que ter a melhor casa da rua e não ter paz, e não ter alegria. Aleluia, mas viver de contenda, viver de confusão. Aleluia. Irmãos, eu venho aqui te dizer essa noite, e Deus me trouxe aqui para te trazer de volta para a essência de valorizar teu azeite de Deus na tua vida e dentro da tua casa. Porque, irmãos, o quanto a gente vê pelo mundo afora, de modo geral, eu não vou citar nomes, eu vou falar de modo geral. Quantas vezes a gente vê de modo geral pregações que só influencia o ser humano a ter. E o principal que é ter a presença, a gente não ouve mais. A gente não ouve mais. Aleluia. Por isso, irmãos amados do Senhor, a primeira coisa que Deus bradou no meu coração, no culto da virada, no dia 31 de dezembro, que eu estava lá na minha congregação, a primeira coisa que Deus bradou dentro de mim, disse: minha filha, a primeira campanha que você vai fazer no círculo de oração será buscando a minha presença. Aleluia. Começando o ano, colocando como primícias a presença de Deus nas nossas vidas. Porque a gente priorizando a presença, as demais coisas que nós precisamos e necessitamos, que Deus sabe, Ele envia, Ele provê, Ele vai chegar na tua porta. Aleluia. Irmãos, eu venho aqui te dizer nessa noite, você vai sair daqui com a melhor coisa que você puder receber, que é a presença de Deus na tua vida e na tua casa. Aleluia. Você vai sair daqui priorizando essa presença. Aleluia. Você vai sair daqui e quando chegar dentro da tua casa, você vai sentir a presença lá. Aleluia. E ali aquela mulher disse para o profeta: eu tenho uma botija de azeite. E o profeta disse: então vai, pede vasilhas emprestadas aos teus vizinhos, e o azeite que tu tem nessa botija tu vai dividindo dentro das vasilhas. E assim ela obedeceu, e assim ela fez. Irmãos, eu me imagino a cena, ela mandando os meninos correr de um lado, ela correndo do outro, pedindo os vizinhos vasilhas. E o povo pensando assim: agora ela endoidou, tá pedindo a arruma de vasilha para fazer o quê? Eu imagino a curiosidade do povo. Ela vai fazer o quê com essa arruma de vasilha? Irmãos, eu fico imaginando os vizinhos dizendo: o que ela vai fazer com essa vasilha? Muitos, quando olham para nós, não entendem os sobrenaturais de Deus na nossa vida, mas vão ter que contemplar o milagre de Deus chegando na nossa vida e na nossa casa. Muitos vão até parar e perguntar: como foi que aconteceu? Como foi que tu venceu? Como foi que tu conquistou? Não vai precisar entender, não. Vão ter que glorificar o nome de Deus na tua vida e na tua casa. E ela pegou todas aquelas vasilhas e obedeceu como o profeta tinha dito. Começou a encher
e a encher. Irmãos, quanto mais ela enchia, mais tinha azeite. Aquele azeite não acabava daquela botija. Eu não sei se vocês estão entendendo, irmãos, mas quanto mais você buscar desse azeite, mais vai fluir na sua vida, mais vai crescer na sua casa essa presença de Deus, os milagres de Deus. Aleluia. Porque, irmãos, qualquer objeto que conter algo dentro, aleluia, de líquido, se a gente derramar, ele vai acabar. Mas aquela botija não acabou. Aleluia. Quanto mais ela colocava dentro das vasilhas, mais tinha azeite dentro daquela botija. Aleluia. E eu imagino ela olhando para os filhos olhando para ela dizendo: ué, não acabou não? Ainda tem azeite dentro dessa botija? Eu imagino até eles mesmos impressionados com o azeite que ainda saía da botija. Irmãos, eu venho aqui profetizar na tua vida. Levanta a mão para receber. Deus manda dizer para pessoas aqui: quanto mais tu fluir Deus na tua vida, mais eu vou derramar sobre ti. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Mas eu vou fazer na tua vida. Porque, irmão, quanto mais a gente flui Deus na nossa vida e na nossa casa, mais a gente recebe da parte de Deus. Aleluia. Irmãos amados do Senhor, a vida do Senhor se aproxima. A cada dia que passa, nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo, dia após dia. E muitos não querem ver. Se fazem de cegos, de surdos, para não ver e não ouvir que Jesus está voltando. Aleluia. Irmãos, e o meu foco, a minha preocupação é quando a trombeta soar, eu subir. Aleluia. Não importa se eu conquistei ou não as coisas da terra. O que importará é eu subir quando a trombeta soar. Mas a gente só irá subir, irmãos, se nós estivermos com azeite presente na nossa vida. Eu venho aqui te dizer: valorize essa presença. Valorize ter Deus dentro da sua casa. Valorize ser cheio do Espírito Santo. Valorize ter os dons do Espírito Santo. Valorize essa palavra. Porque essa palavra, ela traz vida. Essa palavra traz libertação. Essa palavra gera milagre aonde o homem não pode fazer, mas a palavra do Senhor pode fazer. E pelo poder da palavra, eu venho declarar sobre a tua vida e sobre a tua casa: vai ter azeite. Vai ter azeite dentro de ti, dentro da tua casa. E esse azeite vai fluir de tal forma, de tal maneira, que muitos vão ter que ver o que Deus vai fazer na tua vida e na tua casa. Ei, oh, Deus amado, poderoso e fiel. Aleluia. Irmãos, eu espero que você possa ter vindo aqui nessa noite disposto a se encher do Espírito, disposto a ter esse azeite dentro de ti, disposto a dizer: Senhor, vem me tocar, Senhor, vem me abraçar, Senhor, vem fluir na minha vida, Senhor, vem me restaurar, Senhor, vem me renovar, Senhor, toca na minha alma, Senhor, toca na minha mente, Senhor, toca em meu ser, oh, aleluia. Porque grandes coisas Deus quer fazer na tua vida, grandes coisas Deus quer fazer na tua casa. Irmãos, e a Bíblia vai falar, aleluia, que quando não tinha mais vasilhas, o azeite parou. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas aqui é algo profético. Só terá azeite se tiver vasilha disposta a receber, se tiver vasos dispostos a se encher. Irmãos, quantas vezes eu ouvi pessoas dizer assim: missionária, eu quero tanto ser usado por Deus, eu quero tanto pregar a palavra, mas não está disposto a se encher, não está disposto a
levantar um propósito de jejum e oração. Não está disposto a dizer: Senhor, enche a minha vasilha. Não está disposto a buscar na madrugada. Aleluia. Mas quer receber. Irmãos, eu venho aqui dizer: não vai receber se não buscar. Não vai receber se não bater na porta. Não vai receber se não se levantar e buscar disposição para buscar. Porque, irmãos, a cada dia que se aproxima a vinda do Senhor, a palavra tem se cumprido. E a palavra tem se cumprido acontecendo, tudo que a gente tem visto acontecer. Aleluia. A iniquidade se multiplicando, a violência crescendo. Em vez da igreja do Senhor na terra permanecer tendo a presença, estão se afastando da presença. Estão se distanciando da presença. Irmãos, para que eu e você possamos fazer a diferença nesses últimos dias, temos que ter essa presença. Porque vai chegar um tempo, vai chegar um momento que você vai correr de um lado para o outro, querendo ouvir a voz do Senhor, e não vai mais existir profeta na terra. Não vai. Por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor já foi se retirado da terra. Então o tempo de você valorizar é agora. O tempo de você buscar um homem de Deus, uma mulher de Deus é agora. O tempo é você vir para a casa do Senhor e dizer: Senhor, eu não quero só mais um culto normal. Eu quero um culto diferenciado. Te ver gente sendo curada, te ver gente sendo liberta, te ver gente sendo batizada, te ver milagres acontecendo, e até aqueles que passarem na rua ser tocados pela presença de Deus. Aleluia! Glória! Irmãos, é isso que fará a diferença naqueles últimos dias. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Mas a igreja, de modo geral do Senhor, a gente vê as pessoas se afastando da presença. É as pessoas valorizando mais as coisas deste mundo, em busca de ter as coisas deste mundo. Aleluia! E o primordial deixando de lado, que é o espiritual. Deixando de lado. E achando que está tudo bem. E achando que está tudo certo. E Deus olhando dos altos dos céus e dizendo: oh Pai, tem de misericórdia do meu povo. Aleluia. Então que eu e você, irmãos, possamos ser a exceção nesse mundo corrompido. Possamos ser a exceção de que aonde você chegar, de aonde você entrar, as pessoas olharem para mim, para você e dizer: há algo diferente em você. Há algo diferente na sua vida. Irmãos, isso vale muito mais do que as coisas desta terra. É você entrar dentro de um coletivo, é você entrar dentro de uma loja e as pessoas sentirem e verem algo diferente na sua vida. Quantas vezes eu já passei por isso? De eu chegar nos lugares e as pessoas às vezes nem me conhecem e dizer assim: tem algo diferente em você. Eu sinto uma paz quando eu estou perto de você. Aleluia. Porque é a presença de Deus. E essa presença de Deus, irmãos, ela tem que fazer a diferença aonde a gente estiver. É as pessoas entrarem dentro da nossa casa e dizer: nessa casa tem algo diferente. Tem uma paz, tem uma alegria, tem a presença de Deus. Aleluia. Irmãos, isso é o que é válido nas nossas vidas diante de Deus. É você abrir as portas da sua casa, irmão. Aleluia. E se alguém vier até você pedindo uma oração, pedindo uma ajuda espiritual, é você abrir a porta da sua casa e a pessoa entrar e você nem precisar orar. O milagre já aconteceu devido à unção que há dentro da sua casa. Isso é o que vale, irmãos. Isso é o que vale. Irmãos, e o que aconteceu na vida daquela viúva não foi diferente. Quando ela entendeu que tinha que valorizar aquele azeite que ela achava que não era nada, foi aonde foi o socorro dela. Foi aonde o milagre que ela precisava. Mas quando acabou as vasilhas, o azeite parou.
Não tinha mais aonde colocar. Porque o azeite de Deus só desce na vida de vasos que está disposto a receber. Porque se você se fechar para não receber de Deus, não tem como o azeite descer. Se você endurecer o coração, se você fechar o coração, não tem como Deus descer na sua vida. Porque muitos acham, aleluia, que não é, como é que eu posso dizer para os irmãos entenderem? Que não é válido a pessoa vir para o culto disposto a receber o que Deus tem para falar. Mas às vezes chega no culto com o coração raivoso, chateado ou magoado. Chega no culto com a cara deste tamanho e acha que isso não impede de Deus descer no lugar. Impede. Irmãos, eu venho aqui falar algo que não tem a ver com a pregação, mas se eu estou sentindo de falar, eu vou falar. Se Deus está me lembrando, porque foi algo que eu ouvi de manhã, mas se Deus está me fazendo lembrar, eu vou ter que falar. Eu ouvi na rádio um pastor contando um testemunho, ele dizendo assim, que conheceu um irmão que participou, não tem a ver com a palavra, irmãos, mas eu estou sentindo de falar, eu vou falar, que participou daqueles palestras, vamos dizer assim. Ele não especificou esse nome, ele disse outro nome lá, daqueles cursos de casamento, vamos dizer assim, né, que aqueles pastores vai dar ensinamento de casamento. E aí, quando ele chegou lá, ele disse que esse irmão chegou lá nesse curso, nessa palestra. Esse irmão tinha o quê? Eu não lembro se ele disse que era 30 anos de casado ou 60 anos de casado. Mas aí ele estava passando uma crise no casamento. O casamento já pôs um fio, a mulher querendo separar e tudo. E aí ele foi participar, ele foi só. Quando chegou lá, o palestrante começou a dizer os pontos, né, que poderia acabar com o casamento. Aí ele começou a dizer, olha, o adultério, né, a infidelidade. Ele começou a falar isso. E aí aquele irmão sentado lá, todo se achando importante, dizendo assim, eu não pratico nada disso. Eu estou certo que eu não estou fazendo isso, e por que o meu casamento está acabando? E ele lá, e o palestrante dizendo os pontos, e ele com ele mesmo dizendo, mas eu não faço isso, eu estou bem. E realmente nesses pontos que o palestrante estava dizendo, ele estava tudo certo, não tinha feito nada disso. E ele sem entender por que o casamento estava acabando. Irmãos, ele disse que o Espírito Santo falou no ouvido dele, daquele irmão. No momento daquela palestra, ele disse assim, olha, você pode não estar praticando nada disso, mas a sua estupidez, a sua ignorância é o que está acabando com o seu casamento. Ou você muda, ou a sua casa vai ruir. Irmãos, Deus falou tão certo, porque ele achava que estava tudo certo, que estava tudo bem, que não tinha nada de errado. Mas o comportamento dele é que estava acabando com o casamento dele. Irmãos, eu falei isso aqui para os irmãos encaixar com o que eu vou dizer agora. Quantas vezes queremos receber desse azeite e achamos que não recebemos porque a pessoa está no pecado, a pessoa está fazendo isso, e às vezes é um coração endurecido que impede do Espírito Santo descer. É às vezes um coração magoado e a pessoa acha que não é nada diante de Deus. Irmãos, é as pequenas coisas que muitos naquele grande dia vão ficar. É por causa das pequenas coisas, daqueles que acham que não é nada. Aleluia. Por isso que eu venho aqui te dizer nessa noite, começa a limpar tua mente, começa a limpar o teu coração, começa a limpar a tua alma. Senhor, arranca o que preciso for. Se é um ressentimento, arranca. Se é falta de perdão, perdoa. Se é uma raiva, deixe Jesus arrancar, para que não impeça do azeite descer na tua vida. Porque para nós entrar no Santo do Santo, a Bíblia fala que nós precisamos estar com o coração limpo e as mãos limpas diante do Senhor. Irmãos, eu não sei por que Deus está falando sobre isso,
Mas se Deus está mandando eu falar, é porque Ele sabe como tem pessoas aqui nessa noite. Como Ele sabe o seu coração e o meu coração. Ele sabe como é que está a sua mente, as suas intenções, como é que está o seu dia a dia. Ele sabe. Então o Senhor está mandando eu dizer. Tem muitos aqui que Deus quer derramar um azeite diferenciado. Mas pequenas coisas têm impedido de Deus descer na tua vida. Pequenas coisas têm impedido de Deus entrar dentro da tua casa. Às vezes, irmãos, o que impede também é nós, muitas das vezes, em certas circunstâncias, sermos pessoas inflexíveis. Ali, resistindo. De não querer resolver, de não querer falar, de não querer obedecer. E essa resistência até impede também de Deus operar. Por isso que nós temos que ser, irmãos, aleluias, flexíveis na presença do Senhor. Se Deus disser vá por ali, mesmo que não seja do teu agrado, obedeça. Se Deus disser te cala, mesmo você querendo falar, se cale. Se Deus disser fique ali, mesmo que não seja o que você quer, obedeça. Aleluia! Porque a obediência é a chave da vitória na sua vida e na minha vida. A obediência, irmãos, ela abre janelas no céu. Quer ver janelas no céu na tua vida? Obedeça. Quer ver Deus abrir no céu para tua casa? Obedeça. Aleluia. Porque fácil não é e nunca vai ser fácil. Porque sempre, muitas das vezes, Deus vai pedir para a gente ir para onde a gente não quer. Muitas das vezes Deus vai pedir para a gente falar o que a gente não quer falar. Porque Deus não faz a nossa vontade. Ele faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então eu venho aqui nessa noite te dizer: quer receber esse azeite? Começa a te colocar na posição. Aleluia. Porque quantas das vezes, irmãos, achamos que estamos bem e nós estamos longe. Aleluia. Quantas vezes, presbítero, nós achamos que está tudo bem. Ah, porque eu estou buscando, eu estou clamando. E às vezes algo dentro de nós, algo em nós, está impedindo de Deus trabalhar. Mas é tão lindo e maravilhoso, irmão, quando o Senhor Ele fala conosco. Quando Ele diz para mim e para você: olha, tu está fora da posição. Porque isso é forte, irmão. Por quê? Porque mostra o quanto Deus ainda tem algo conosco. Porque tem aqueles que nem já ouvem mais a voz de Deus. Tem aqueles que já nem ouvem mais o conserto de Deus. Porque Deus já entregou. Porque a pessoa não quer mais ouvir. Mas mesmo que seja conserto na minha vida e na sua vida, é valioso. Porque nós ainda estamos escutando a voz de Deus. Oh, decandaraba suderema nehai xeremaso. Irmãos, e Deus Ele ainda fala na terra. Deus ainda tem os seus escolhidos, os profetas verdadeiros, que ainda não se contaminaram, que ainda não se corromperam. Deus ainda tem sobre a terra. E às vezes, irmãos, é aqueles que ninguém dá nada. E às vezes os verdadeiros profetas é aqueles que não tem nem roupa para vestir. É aqueles que Deus ainda tem algo, um projeto grande, um propósito profundo. Aleluia! Porque Deus, Ele se importa com a nossa conduta diante dEle. Aleluia! Não com a nossa aparência no sentido de estar com roupa bonita ou roupa feia. Não no sentido de se estar com roupa boa ou roupa fraca. Não! Ele que se importa com a nossa conduta diante dEle. Aleluia! Irmãos, é muito lindo quando a gente se coloca na posição para buscar. Aí Deus Ele fala. E aí eu fui esses dias para o monte. Estou terminando o propósito no monte, eu com algumas irmãs. E aí no segundo dia da campanha foi muito forte. Deus falou naquele monte. Só estava eu e mais duas irmãs. Parecia que tinha muita gente, só tinha nós três. E Deus falou, irmãos, tão forte, tão poderoso, que Deus desceu naquele lugar, que quem olhasse para nós ali naquele monte, com roupa de casa, com roupa fraquinha, essas irmãs já estão buscando a Deus de novo. Mas Deus estava revelando coisas tão profundas e lindas para nós naquele dia, irmão.
Deus abriu os céus, irmãos. Deus abriu o céu. Que eu posso dizer que a gente viu o céu naquele dia. Aleluia. Presbítero, a gente viu. Algo abriu assim no céu onde a gente estava, aquele sol rachando na nossa cabeça. E Deus abriu o céu, irmãos. E a gente viu uma luz. E a gente viu como se fosse um tecido descendo do céu. Aleluia. E nos envolveu naquele lugar. Irmãos, uma chorava, a outra falava em língua. E Deus desceu naquele lugar. Irmãos, porque diante de Deus o que importa, sabe o que é? É a humildade, é a simplicidade, é onde Deus ainda fala e opera. Aleluia. Então quer receber mais de Deus? Seja humilde, seja simples na sua vida diante de Deus. Irmãos, porque Deus ele sabe como é que está a minha vida e a sua vida. Deus ele sabe. E quando a gente está fora do como ele quer, aí ele fala. E Deus está falando aqui nessa noite sobre também humildade e simplicidade. Não na roupa, mas na sua conduta diante do Senhor. Na sua maneira diante do Senhor. Até na sua forma de se expressar diante do Senhor. Temos que haver humildade. Temos que mostrar a dependência dEle. Aleluia. Ai, e Deus nessa noite, Ele quer dizer para mim e para você: eu tenho coisas grandes para derramar sobre a tua vida. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua história. Mas o primordial é você estar disposto a receber esse azeite nessa noite. Quem está disposto a receber? Levanta a mão para que Deus possa ver que você está disposto a receber. E eu creio que Ele já vai começar a trabalhar. Porque Deus ainda está sobre a terra. Aleluia! Então fique de pé nessa noite. Fique de pé.